É isso, galera. Estamos de volta aqui no canal do Lessa com um plantão urgente porque temos um novo treinador. Fumaça branca subiu. Renato Gaúcho é o novo técnico do Fluminense, como esperado. As partes chegaram a um acordo, os termos já estão ajustados e os últimos detalhes serão resolvidos ao longo desta quinta-feira para que Renato Gaúcho seja anunciado pelo Fluminense em sua sexta passagem pelo clube. Quis o destino que 30 anos depois do gol de barriga, do inesquecível gol de barriga, Renato Gaúcho voltasse para comandar o Fluminense num ano tão importante, num ano de Mundial de Clubes, do Super Mundial, um ano que pode, sem dúvida alguma, ser muito importante na história do Fluminense. Renato volta para tentar superar um trauma que foi, creio eu, que pelo menos para muitos tricolores, amenizado com o título da Libertadores de 2023, mas certamente na história do Renato Gaúcho ficou marcada aquela derrota em 2008 na Libertadores. E ele tem uma dívida de um título internacional com o Fluminense. Quem sabe agora ele não possa pagar essa dívida com essa nova oportunidade de assumir o comando do clube. Renato, que deu ao Fluminense, foi o comandante do Fluminense, não só ele, evidentemente, no título da Copa do Brasil, o título de Copa do Brasil que o Fluminense tem até hoje. Um técnico que, se não é a melhor opção para muita gente, e eu aceito completamente esse debate, porque entendo argumentos contrários, mas dentre as opções viáveis que a gente tinha neste momento, eu acho que o Renato, sem dúvida alguma, é uma das melhores. Eu vou falar isso com ressalvas. A gente sempre vai ter ressalvas a um técnico ou outro. Talvez a gente não vai concordar com todas as ideias, as metodologias. O Renato não é um técnico perfeito. Acho que todo mundo sabe disso, todo mundo concorda. Mas talvez seja um nome que o Fluminense precisa para este momento. De novo, dentro da nossa realidade, evidentemente. Dentro da realidade do clube. Porque, veja bem, o Fluminense poderia... eu tenho certeza que talvez, como partiu para um nome estrangeiro, em busca de um técnico estrangeiro e não deu certo com o Milito, poderia vir Luiz Castro. Todo mundo ia achar que o Luiz Castro é um nome melhor, ou quase todo mundo. Mas o cara pede um salário astronômico. O Crespo é a mesma coisa. O Dorival, além de ter um salário alto, certamente está esperando o São Paulo, porque sabe que o Zubeldia pode ser demitido a qualquer momento. O Tite é outro que tem um salário altíssimo, mas sinceramente não acho que tem nada a ver com o Fluminense. Aí se sair disso, vamos partir para opções claramente inferiores ou que também não têm ideias que hoje a gente quer ver sendo praticadas no Fluminense, como o Odair Hellmann, para técnicos mais limitados, para técnicos medianos como temos aqui no futebol brasileiro aos montes. É claro que o Renato precisa evoluir no geral, principalmente no aspecto defensivo, mas tirar o Renato como um cara, como um incapaz, taticamente falando, como se fosse um cara que não entendesse nada de tática, eu acho um exagero absurdo e é cair num lugar comum, no discurso fácil, de dizer, esse cara não entende de tática, é só oba-oba, é só parceiro de jogador, é só amigo de jogador, e eu não concordo com isso. O Renato ganhou uma Libertadores, o Renato ganhou Recopa, o Renato ganhou Copa do Brasil, o Renato trabalhou anos no Grêmio, em várias oportunidades, e fez bons trabalhos, assim como também teve momentos ruins, é natural. Mas um cara que chega a esse nível de respeito e de conquista, eu não consigo tirar o mérito do que ele já fez até aqui na carreira. Sinceramente. Taticamente pode não ser o melhor? Claro que não é. Não é mesmo. Mas ele tem outras valências que neste momento podem ser muito importantes para o Fluminense. A capacidade de gestão de grupo, de entender o que esses jogadores precisam, de fazer desse time um time que foi montado. O Fluminense gastou muito, investiu muito, cerca de 150 milhões de reais, janela mais cara da história do clube. Fazer esse time um time competitivo, fazer esse time um time vencedor, fazer esse time acreditar no seu potencial, que é algo que também está faltando. O Renato sabe fazer isso. Ele vai ter dificuldades, vai chegar em meio a uma sequência bizarra de jogos, pesada, com 3 competições, mas sem dúvida alguma ele tem capacidade para lidar, para saber administrar esses campeonatos, esses jogos em sequência e tirar desse time o que ele tem
para oferecer de melhor. Eu espero ver um Renato muito motivado. Eu acho que ele chega para o Fluminense como um técnico muito melhor em relação à sua última passagem. Ele chega mais preparado, ele chega muito mais experiente e, creio eu, à altura do que o Fluminense precisa para o desafio desse ano, que é não repetir os erros de 2024, quando quase foi rebaixado para a Série B. A gente fala muito do Mundial, o Mundial é muito importante, óbvio, é muito importante, claro, evidente, mas a gente sabe que a nossa realidade de fato é aqui, é o Campeonato Brasileiro, é a Copa Sul-Americana, que é uma possibilidade de título, é a Copa do Brasil. É muito importante chegar no Mundial e fazer um grande papel, ter um grande desempenho. A gente não sabe onde vai chegar, mas a nossa realidade, e o mais importante, é voltar a ser um time forte aqui no Brasil. E aí caberá ao Renato assumir uma herança do Mano Menezes que, creio eu, vai se aproveitar muito pouco. Vai se aproveitar muito pouco. Porque a dificuldade que ele teve nessa reta final, a ausência de um padrão de jogo, a ausência de uma ideia de jogo, vai exigir do Renato um resultado imediato do seu trabalho para que o Fluminense tenha condições de dar uma resposta também rápida e iniciar bem essa sequência, porque isso é importante para dar tranquilidade. A gente tem um calendário absurdo, um calendário complicado, é um desafio para qualquer treinador, isso não é novidade, o Renato conhece muito bem. E outra coisa que é um ponto muito importante para mim, que faz sentido, é que ele é um técnico que conhece muito bem o clube. Isso tem relevância, gente. É ídolo da torcida, é um cara que tem uma relação histórica com o clube, de títulos, de conquistas, de amor. Eu acho que isso tem um peso muito grande também. E aí vai além do racional, vai além da matemática pura e simples, vai além da compreensão às vezes. Isso faz parte do futebol, está na história. O próprio Fernando Diniz, tudo que aconteceu em 2023 foi algo, talvez daquele jeito a gente não viva mais. E são coisas que às vezes não tem muito como explicar. Então creio que o Renato volta muito mais preparado para entregar aquilo que a gente precisa dele. Em termos de ideias, de proposição de jogo, de ser um técnico ofensivo, de ser um técnico que arrisca, está dentro daquilo que o Fluminense pretendia para este momento. Ah, mas pô, a ideia não era um estrangeiro? Era um estrangeiro. Não deu certo com o Milito, que estava dentro desse perfil traçado pela diretoria, mas ele não veio. As outras opções eram opções muito caras ou opções em que o Fluminense não tinha convicção de que poderiam chegar aqui de fato e dar um retorno. E aí a diretoria voltou, até falei isso no vídeo mais cedo, voltou os olhos novamente para o mercado nacional. E o nome do Renato Gaúcho já era muito forte, já era o preferido dentre os técnicos brasileiros, de novo, dentro daquilo que o Fluminense poderia pagar e dentro da ideia de característica de treinador que o Fluminense pretende e quer ter para este momento. Por isso a escolha foi feita pelo Renato. Renato e Milito são técnicos totalmente diferentes. Ele tem perfis parecidos de proposição de jogo. Ah, mas eu falei isso no Twitter. Ah, mas peraí, então não, se tem. Como tem perfis parecidos e são muito diferentes? Gente, há muitas formas e maneiras de você propor o jogo. Há muitas formas e maneiras de você atacar, de você agredir o adversário. Uma coisa é perfil, é ideia, é proposição. Outra coisa é a execução. Você pode executar de formas diferentes. Então, com o Renato, não espero ver um Fluminense covarde. Com o Renato, não espero ver um Fluminense retraído, medroso, sem coragem para jogar. Mas espero dificuldades com esse sistema defensivo, com esse lado esquerdo de defesa, com o Thiago Silva sem um companheiro de zaga ideal até aqui. Espero dificuldade para ele achar um equilíbrio entre os setores e não só ter boas apresentações e atuações, mas também ter resultados. Isso é o que me preocupa no primeiro momento. Não acho que o Renato incapaz taticamente, acho que ele tem conhecimento sim, e é um técnico que tem uma visão de jogo excelente, é um cara que, muita gente já falou isso, muda muito o time no vestiário, na conversa, na base da orientação, é um cara que enxerga muito bem o jogo. Eu acho que isso também tem uma importância muito grande, tão importante quanto entender bem de tática e saber executar bem a tática. Vamos ver o que vai acontecer. Seja muito bem-vindo ao Renato, que tenha muita sorte nessa trajetória, nessa nova oportunidade do Fluminense, que se ele for feliz, a gente também vai ser feliz. E o mais importante é isso, independentemente do nome,
é que seja vitorioso, é que faça um bom trabalho, um trabalho digno, correto e que leve o Fluminense novamente às conquistas. Seja bem-vindo de volta, Renato. Vamos com tudo. Deixo espaço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal. Seu comentário também é muito importante. Por favor, conto muito com vocês. Conto com a ajuda de todos. E vamos que vamos, porque eu tenho certeza que a partir de agora, 2025 vai ser bastante animado. Valeu, pessoal.